A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Se prepare para ficar como os discípulos depois de uma tempestade acalmada. Você vai ficar, aleluia, como eles, maravilhados. Eles diziam uns aos outros: Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou falando, aleluia, de um mover tão grande, mas tão grande, que deixou os discípulos que estavam com medo, que estavam pensando que ia afundar, que estavam pensando que iam ficar envergonhados, perplexos. Eles ficaram perplexos, eles ficaram paralisados diante do tamanho do milagre. O Senhor manda eu te dizer que vai ser grande o que Ele vai fazer, vai te impactar de uma forma extraordinária e sobrenatural. O Senhor continua sendo o mesmo, Ele não mudou. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chamou os discípulos, convidou-os a passar para o outro lado juntamente com Ele. Todas as vezes que o Senhor te coloca em uma situação, todas as vezes que Deus manda você orar por alguém, manda você pagar um preço por alguém, manda você se levantar por algo, Ele vai estar contigo. Guarde isso no seu coração. Se você está fazendo algo para Deus, você não vai sozinho. Você não está sozinha, aleluia. O Senhor não abandona aqueles que resolvem fazer a vontade dEle. Eu vou repetir para alguém entender. O Senhor não abandona aqueles que resolvem fazer a vontade dEle. Você resolveu fazer a vontade de Deus. Por isso Deus resolveu estar contigo. Por isso Jesus está no teu barco. Jesus estava no barco com os discípulos. Por mais que Jesus estivesse descansando, por mais que Jesus estivesse dormindo, a presença de Jesus naquele barco fazia toda a diferença. Talvez você está vivendo um tempo assim. Um tempo em que Jesus parece não estar no barco, mas Ele está. Um tempo de céu de bronze, você não vê muita coisa acontecer. Você não vê muito mover da parte de Deus. E você diz: Senhor, será que eu estou sozinho? Será que eu estou sozinha? Não estou conseguindo ver os mover, não estou conseguindo ver o Senhor mover, movimentar nada. Não consigo ver os teus moveres. E Deus está dizendo para você: Ei, minha filha, eu sou o Senhor que estou na sua embarcação. Mesmo em silêncio, eu estou trabalhando. Ribiasto decanta. Declare comigo: o meu Deus está em silêncio, mas está trabalhando por mim. O meu Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando por mim. Pessoas aqui estão vivendo o silêncio de Deus. Estão vendo tudo, ó, parecendo que está fechado. Estão vendo o mar se levantando, os ventos, o temporal acontecendo, e você está se amedrontando porque as águas estão entrando no seu barco. Porém, a Bíblia diz que o barco estava a encher-se de água, mas o barco não encheu de água. Ele estava a encher-se. Mas como para todas as coisas há um limite, Jesus se levanta, repreende o vento e acalma aquela tempestade. Eu quero te dizer uma coisa: eu não sei quanto tempo de tempestade você vem vivendo. Eu não sei quanto tempo de céu de bronze, eu não sei quanto tempo de mar revolto, aleluia, que você está passando, mas o Senhor diz para você: eis que eu estou me levantando pela sua situação, Rabai, Charamantri. Eu estou me levantando por você, Rabai, Derrasto. Deus não vai deixar você perecer, não. O Senhor não vai deixar você ficar envergonhado diante dessa situação, porque Ele está contigo para te dar o livramento, porque Ele está contigo e Ele diz para você: eu fecho a tua sepultura, eu desfaço todo o plano, toda a trama do inimigo, mas eu não deixo ninguém tocar em você. Eu não deixo nenhum mar vir sucumbir à sua fé. O mar pode estar revolto, mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que o dono do mar está no controle. Ele tem o controle do mar, Ele tem o controle do vento, rihash, e derecanta labaia. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então por que temer? Então por que ficar amedrontado aí? Porque, irmã, porque o céu está de bronze, eu não estou vendo o mover de Deus. E Deus está dizendo: aí você não precisa ficar 24 horas vendo o mover, não. Você só precisa crer que eu estou trabalhando mesmo quando você não está vendo.
Você só precisa crer que eu estou no teu barco, que eu me responsabilizo por você e que foi eu quem te permiti estar nessa situação. Foi o Senhor Jesus que convidou os discípulos. Versículo de número 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus convidou. Jesus disse: vamos para o outro lado. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram, assim como você. Jesus te convidou, aleluia, a pagar um preço por alguém, a se levantar em oração, a ser o primeiro cristão dentro dessa casa, a primeira cristã. E agora você está vendo o vento se levantando, porque, irmãos, andar com Jesus não vai nos isentar de passar por vento, sabia disso? Não vai nos isentar de passar por tempestades, por adversidades, por portas fechadas, mas nós temos certeza e convicção de uma coisa, aleluia. O Senhor sempre estará conosco e o nosso fim será sempre diferente, porque o Senhor, Ele está no barco e Ele traça um fim diferente dos ímpios. Os ímpios, se estivessem nesse barco sem Jesus, eles iriam afundar. Porque a Bíblia diz que foi grande, levantou-se, versículo de número 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Foi grande temporal de vento, não foi pequeno. Então, se fosse um barco em que Jesus não tivesse presente, se fosse um barquinho em que Jesus não tivesse, ele iria afundar. Porém, o seu barquinho é como o barco dos discípulos, Jesus está presente. Você não conta com essa possibilidade de afundar porque Jesus está no seu barco. Não porque você é melhor que ninguém, mas é porque Jesus está no seu barco. E quando Jesus está no nosso barco, faz toda a diferença. Declare comigo: Jesus está no meu barco, por isso ele não vai afundar. Jesus está no meu barco, por isso ele não vai rabai arrasto de canta afundar. Não adianta, irmãos, aleluia, quando Jesus está no barco as coisas são diferentes. Quando Jesus está no barco as coisas mudam. Quando Jesus está no barco, as coisas são transformadas. Quando Jesus está no barco, as coisas não ficam da forma que está. O Senhor manda eu te dizer que as coisas não vão ficar da forma que está porque Ele está na sua embarcação. É como eu falei, foi Jesus quem chamou. Foi Jesus quem convidou os discípulos a passarem para outra margem. Não foi os discípulos que disseram: vamos para o outro lado, vai ser legal lá. Não. Foi Jesus quem convidou. Então aquele que chamou se responsabiliza. Jesus se levanta. Os discípulos começam a perguntar: mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes nós agimos como os discípulos: Senhor, o Senhor não está vendo que eu vou perecer, não? O Senhor não se importa comigo, não? Será que o Senhor não está vendo que eu vou sucumbir diante dessa situação? Será que o Senhor não está vendo que eu vou naufragar? Rabaia, esturibiando, canta. E a Bíblia diz que quando os discípulos chamam por Jesus, Jesus se levanta. Mas Jesus vai diretamente no problema. Ele repreende o vento e acalma a tempestade. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está se levantando e está indo diretamente na raiz do seu problema. Eu não conheço a sua situação. Eu não sei qual é o problema que está afligindo você, que está tornando o seu coração aí amedrontado. Está deixando você com medo, está deixando você realmente com muito medo dessa situação. Porém, o Senhor vai na raiz do problema e resolve, Ele repreende o vento e acalma a tempestade. E através dessa palavra Ele está fazendo isso. Repreendendo ventos que se levantaram contra você e acalmando tempestades. E dizendo para você: eu continuo no controle porque eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle do vento, eu não perdi o controle do mar, eu não perdi o controle do barquinho, eu estou nele. Jesus estava no barquinho, eu quero te chamar a atenção para isso. Jesus estava no barco, Jesus estava presente, ele estava dormindo, mas estava no barco. Ele pode estar em silêncio, mas ele manda eu te dizer que ele está no barco. Você pode não estar vendo a mão dele agindo para te defender ainda, mas ele está no barco. E Jesus está no barco faz toda a diferença. O barco estava a encher-se, mas não encheu porque tem um limite. Quando Jesus está no barco, ele dá limite à luta. Ele dá limite ao inimigo, ele dá limite ao vento. Ele dá limite à tempestade, ele dá limite, aleluia. Ele limita para que não faça você perecer. Ele limita para que essa situação não faça você sucumbir. Ele está dando limite a provas de cristãos, de servos dele aqui, através dessa palavra. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus está no seu barco? Pois é, então ele está dando limite a toda essa luta que se levantou contra você. Ele está dando limite a toda essa adversidade. Jesus continua sendo o mesmo, ele não mudou. Ele tem o controle sobre qualquer situação, sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a adversidade, sobre a luta financeira, sobre a luta no casamento, sobre a luta com os filhos, sobre a luta na saúde. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo e ele manda eu te dizer que ele está se levantando por você. Depois que Jesus repreende o vento e acalma a tempestade, ele pergunta para os discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E às vezes nós agimos como os discípulos, tímidos.
temerosos, aleluia. E não agimos por fé. Às vezes mostramos o nosso medo, o nosso temor e o nosso tremor diante da situação. Nos desesperamos, começamos a gritar e dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos. Ai, Senhor. E o Senhor está dizendo: por que você é tímido? Por que você é tímida? Aleluia. Por que você está com medo? Rabaias, tu decanta. Por que você está temeroso? Se eu já resolvi tudo, aleluia. A Bíblia diz que os discípulos ficaram paralisados, perplexos. Eles ficaram possuídos de temor, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Porque eles viram o vento se aquietar e ter bonança. Eu não sei quantos ventos se levantaram contra você, mas os céus me trouxe aqui para te falar que vai ter bonança. Declare comigo. O vento está cessando e a bonança está chegando. O vento está cessando, ou seja, parando. E a bonança está chegando. É tempo de bonança. É tempo de descanso. É tempo de paz. É tempo de alegria. É tempo de refrigério. Aleluia. É um tempo novo que o Senhor, Ele ordena que chegue para a sua vida. Porque Jesus está na sua embarcação. Porque Jesus está no seu barco. Foi Ele quem te escolheu, minha filha. Foi Ele quem te chamou, meu filho. E nada, absolutamente nada, poderá invalidar a palavra que Ele já liberou sobre você. E a palavra que Ele disse foi o que? Passemos para outra margem. A gente vai passar para o outro lado. Nós vamos chegar, Ibiasto decanta. Jesus chegou na terra dos Gerazenos porque o vento, porque o mar revolto não pôde atrapalhar a obra que Ele tinha para fazer. E Ele manda eu te dizer que nada vai atrapalhar o que Ele tem na sua vida. Você vai chegar no porto desejado. Declare comigo: eu vou chegar onde Jesus designou para a minha vida. Eu vou chegar aonde Jesus designou para a minha vida. Irmãos, tem diferença. Aleluia. Tem diferença quando a gente chega onde Jesus designou para a nossa vida. Tem diferença depois que a gente é aprovado, aleluia, do vento, da tempestade. Tem diferença depois que a gente vê Jesus agindo por nós. A gente fica mais forte. A gente tem a fé renovada. Eu vejo o Senhor renovando pessoas aqui, acalmando o vento e a tempestade. Jesus renovando, realçando, levantando, erguendo a sua fé novamente. Você vai ter fé de novo, aleluia, porque o vento e a tempestade te deixou amedrontado. Te deixou amedrontada a ponto de você olhar e pensar que o Senhor não ia se levantar e você deixar o desespero tomar conta. Porém, Jesus se levanta, aleluia, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Ele está debaixo do controle de toda a situação que você tem enfrentado. Ele está debaixo do controle de toda a situação que você tem vivido, por mais que pareça diversa a situação. Por mais que a luta seja grande. Por mais que os problemas pareçam que vão te sucumbir, Jesus está no controle, aleluia. Ele está se levantando por você, Rabaiasto, mostrando para você o domínio dele sobre todas as coisas. Pessoas aqui vão provar tão grandemente, tão fortemente, aleluia, do poder do Senhor, que você vai ficar impactado. Você vai ficar como quem sonha, dizendo verdadeiramente, aleluia, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Verdadeiramente a diferença no barquinho em que Jesus se encontra, o meu barquinho é fraco, é fragilizado. Porém, há uma presença nele que não deixa ele naufragar, e essa presença é a presença de Jesus. A presença de Jesus no barquinho faz toda a diferença. Porque o barquinho que Jesus está não quer dizer que não vai ter tempestade, que não vai ter vento, vai. Porém, é diferente porque o desfecho da história Jesus transforma. Aqui era para ter um desfecho de morte. Era para ter um desfecho de afogamento. Era para ter um desfecho de naufrágio. Porém, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Jesus mudou o rumo da história. Quando Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Declare comigo: Jesus está tirando toda a derrota da minha vida e mudando o rumo da minha história. Jesus está tirando toda a derrota da minha vida e mudando o rumo da minha história. Jesus está mudando. O que era para ser tristeza vai ser alegria. O que era para ser um barco aí naufragado, afundado, vai ser um barco que sobreviveu à tempestade e ao vento. Aleluia. Arabasto. Alguém vai ver o quanto vale a pena servir a esse Deus. Alguém vai ver o quanto vale a pena ser fiel a Ele, porque Ele está dizendo: tu foste fiel a mim, e eu ribianto, rabai, erras, turibiai, decanta, e eu vou mostrar minha fidelidade para contigo a partir de agora. Declare comigo: chegou o tempo de Jesus mostrar a fidelidade dele para comigo. Chegou o tempo de Jesus mostrar a fidelidade dele para comigo. Tem diferença.
Tem diferença na vida daquele e daquela que resolve servir ao Senhor. Você resolveu servir ao Senhor. Você resolveu entregar o seu caminho nas mãos de Deus. E Deus resolveu te abençoar. E Jesus resolveu se levantar pela sua embarcação, repreender todo esse vento e acalmar toda essa tempestade. Tem bonança chegando, tem paz, tem descanso, tem refrigério, tem alegria. Receba em nome de Jesus uma nova história. O Senhor já traçou para a sua vida. Você vai sorrir de novo. Você vai se alegrar de novo, porque todo esse vento, essa tempestade está se acalmando na sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus pela calmaria e por esta palavra, aleluia. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela calmaria, Pai, obrigada por estar no nosso barco, Senhor, porque quando o Senhor está no barco tem diferença, Pai. Podemos passar por lutas, Pai, podemos ter muitas aflições, mas o Senhor, Pai amado, nos livra de todas elas, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande e faz diferença o barco que o Senhor está presente, o Senhor está presente no nosso barco. O Senhor está nos garantindo através da Tua palavra que o Senhor está no total controle e que o Senhor, meu Pai amado, aleluia, vai mudar, vai transformar toda a história. Obrigada, Jesus, por se levantar. Obrigada, Jesus, por não deixar o barquinho, meu Pai amado, afundar. O nosso barquinho, meu Pai amado, aleluia, ele é tão frágil, mas contigo, meu Pai, nós somos mais fortes. Contigo nós conseguimos vencer, Pai. Oh, Senhor, obrigada por estar em embarcação, Pai amado, tão fragilizada como a nossa. Obrigada por se importar conosco, porque nós não somos nada, não somos ninguém, mas temos um Deus todo-poderoso no nosso barco que faz a diferença. Ô Senhor, vai abençoando o teu povo, vai curando, vai libertando, restaurando, restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, vai desfazendo todo o mal, Senhor, que haja cura, libertação e restauração, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra, obrigada pelo tempo de bonança, pelo tempo de paz, pelo tempo de alegria, Pai, que pessoas aqui vão lembrar dessa palavra, eles começarão a viver um tempo novo, Pai. Obrigada, Senhor. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você assim, você vai ver a diferença do barquinho que tem Jesus e do barquinho que não tem. Tem diferença na vida daquele e daquela que pode passar por muitas tribulações estando com Jesus. Mas Jesus se levanta, repreende todo o vento e acalma a tempestade. Jesus não disse que você seria isento de passar por dificuldades ou problemas. Ele disse que ele passaria contigo. E isso faz toda a diferença. Amém? Que Deus te abençoe.